Olá, sejam bem-vindos em mais um encontro especial aqui no podcast Pode Ouvir, que você já sabe que sempre tem uma boa história para contar, mais um testemunho para edificar a sua vida, a sua casa e a sua família. Eu certamente sempre trago alguém aqui que vai deixar uma porção diferenciada do reino para você. Sim, ele vem do Rio de Janeiro, ele é carioca, o pastor Albert Souza, ele que é teólogo, conferencista, ele é um pregador das nações e, para quem conhece e vê, a rajada e a pisada é forte. Então, esse lugar está separado e especial para você receber dessa mensagem. Bem-vindo, pastor! Prazer é meu de estar aqui no podcast Pode Ouvir, com a pastora Liliana, que é tão falada aqui em Manaus, nas igrejas, nos lugares onde tem fogo. O nome pastora Liliana Rodrigues é falado pela vida, pelo testemunho, pela conduta e pelo caráter. Amém. E estar aqui hoje com a senhora é uma honra, tá? Amém, glória a Deus, é um privilégio nosso aqui. Na verdade, quando o Senhor ele dá a algumas pessoas, em especial para estar sentando aqui, é porque ele quer movimentar algumas casas e alguns corações. E todo mundo tem uma história que vai resgatar alguém. E eu sei que a sua história, ela é resgatadora. Então, eu vou fazer aqui como todo mundo que quer saber um pouco mais. O pastor Albert, nessa história, ele sempre foi de Jesus? Não, existe um detalhe, né? Eu já tive problema já para nascer. E minha mãe ficou internada 6 meses no hospital. E daí ela ficou no hospital, eu saí do hospital, ela ficou lá internada com risco de morte. E depois que eu cresci, que eu nasci, eu tive um problema, né? Então eu tinha ataques na rua, em qualquer lugar. E o médico falou que não teria como, ele tinha que tomar remédio pesado e a tendência era eu piorar. Eram ataques epiléticos. Eu travava na rua, enrolava a língua, ele vai morrer, segura, segura. Isso foi durante muito tempo. Minha mãe nunca foi crente, católica, mas também daquelas católicas que não são tradicionais, não confessam, não tomam hóstia. Além disso, envolvida com outros lugares para tentar ver minha cura, como mesa, como amigos que levaram ela para a mesa branca, para o candomblé, querendo interagir com a forma religiosa para que houvesse uma melhora. Todos os caminhos que minha mãe podia tomar, ela estava tomando, menos o da igreja. Só que uma irmã falou assim, ó, tem uma irmã ali que ora. Ah, meu irmão, quando fala tem uma irmã que ora, e aí ela começou, foi lá nessa irmã e foi um mover. Mas eu continuei ainda. Eu estava com 3 anos, e aí eu fui dando ainda outros ataques, e o médico falou, ó, não tem jeito, ele não tem cura. Ela falou, vou fazer uma corrente. Ela decidiu fazer uma corrente na Universal e na irmã que ora. A minha mãe caiu endemoniada nessa irmã que ora lá, que tinha um pastor lá, Manuel, era na casa da missionária Rita e presbítero Salmão. Aquele culto raiz na varanda e numa salinha 3x3, mas lotava o quintal. Ela caiu endemoniada, ele trouxe ela, falou algo. A minha mãe nunca mais endemoniou depois daquele dia ali, naquela oração. E o que aconteceu? Ele decretou a cura e o milagre. E eu nunca mais tive epilepsia, nenhum problema, e não tomei nenhum remédio. Depois desse dia, eu estava com 8 anos. Olha, nós estamos ouvindo aqui um caso que, para alguns, vem como, né, uma inquietação, porque é até um registro assim, fora do comum. Né, para um histórico onde você acha que a medicina ela vai justificar, mas quando Deus ele tá nesse propósito, ele muda a história de quem é o escolhido. E o É, médico relutou com a minha mãe, dizendo que ela não podia parar. A senhora não pode fazer isso, a senhora não tem autonomia para parar de dar os remédios para ele. Era mais de 6 remédios que eu tomava. Ela falou, mas a irmã do ciclo de oração falou que pode parar, que Deus mandou. Eita Deus, você já está recebendo essa rajada logo nos primeiros 10 minutos? Porque é desse jeito. Jesus, ele muda o histórico, ele decreta a vitória, e quando ele diz que é para se cumprir na terra, não tem quem pare e mude. O diagnóstico que foi dado pelo homem, o Senhor altera e faz a vida de um escolhido se tornar um milagre. E depois desses 8 anos, né? Porque aí começou. Aí minha mãe, a Lília Camilo de Souza, continuou tendo problemas porque eu fui o filho mais desobediente. Onde eu chegava, eu dava problema, fui expulso de 5 escolas. E eu me envolvi com pessoas que eram envolvidas com crime, comecei a gostar de arma, comecei a gostar de pegar pistola, 38, mexer com Super 12. Quando eu vi, eu já estava imbuído, envolvido, até o tutano. Então não tinha mais volta. O que diziam que ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer. Entraram numa casa e mataram 3 dos que andavam comigo, eu fiquei vivo.
teve uma situação que morreu todos os meus colegas e eu fiquei vivo. São coisas que não me cabe falar aqui. Só que Deus fez sempre me dando escape, Aleluia. sempre me dando livramento. Deus. E até que um dia eu peguei a arma, me contrataram para fazer algo, falou, você vai ter que pegar Beltrano. E eu falei com Deus, se eu não pegar ele até meia-noite, eu entro para essa igreja de crente aí. Eu estava gostando de uma garota, saía com várias mulheres, mas eu estava gostando de uma garota que era da igreja. E eu parava na porta da igreja para buscá-la, mas o pastor pregando e a mensagem entrando dentro de mim. Uau! Aleluia. E eu fiquei ali atônito, eu falei, se Jesus existe, e se ele voltar? E se o céu realmente existe, eu estou enganado com as minhas evidências, e se o inferno existe, eu vou morrer, e não vou ter vida eterna. Eu comecei a acreditar naquela palavra, e naquela palavra me fez tomar uma decisão. Se eu não mato ele hoje, eu entro para a igreja. E eu não peguei o rapaz, eu estava bebendo no meio de um baile no meu bairro, que era conhecido como Baile do Rocha, num lugar chamado Corumbá, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu. E eu bebendo, o Espírito Santo falou comigo, olha para trás. Quando eu olhei, eu vi que tinha um relógio, 00:23, nunca mais eu esqueço. Isso eu registrei até no meu livro. E eu comecei a chorar dentro de um baile. Falei, eu tenho que ir para a igreja dos crentes. Eu fiz o voto, e no outro dia eu chamei o padeiro e falei assim, ó, eu quero ir para a igreja do senhor, seu Paulo. Ele, você quer ir? Quero. 7 horas eu estava arrumado para ir para a igreja com ele. E nunca mais. Fui para a igreja, fui na frente, não entendi nem a pregação. Era carnaval, eu falei, eu tenho que curtir o último carnaval. Aloprei todas e voltei na semana seguinte. E Foi a despedida. Fez a despedida. Despedida. 2003. Nunca mais eu acreditei em outro caminho. Aí eu fiquei em João 14:6 e fiquei com a palavra de Billy Graham. Ele diz que Jesus não é maluco e não é louco. E só existe um caminho. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ali eu conheci o Pai. Agora, depois disso, houve vários problemas. Olha, a gente está aqui ouvindo um testemunho. E como é uma liberdade que essa mesa tem de um testemunho, esse testemunho está falando com você. Certamente a tua realidade pode estar aqui, né, se encontrando com aquela do pastor Albert, que veio, né, de uma infância que o caso era diagnosticado como epilepsia. Mas o Senhor trouxe libertação. E aí não quer dizer que desse início ele já esteve, né, numa vida já consagrada. Pelo contrário, ele teve que lidar com o desafio de entregar a sua vida para Cristo, passando por perigos de morte, porque você está ouvindo ele dizer aqui qual foi o lado obscuro, de fato, que ele foi viver e que precisava, né, andar sobre esse novo caminho. E, pastor, quando eu estava aqui, porque o Pode Ouvir ele tem propósito, ninguém vem aqui à toa, não. E aí eu sentada, porque sempre tem uma palavra. E enquanto eu estava aguardando a sua chegada, o Espírito Santo falou que era Salmo 23, o versículo 4, que era o que estava sobre a sua vida. Meu Deus. Na sua história de vida. Uau. O Espírito Santo, ele me deu, Salmo 23, o versículo 4, e diz assim, Pai. é sobre esta palavra que ele vive. É sobre esta palavra que ele vive. Meu Deus. E eu fiz a minha leitura. E a palavra diz assim, ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, o Senhor Deus, está comigo. Tu me proteges e me diriges. Aleluia. É assim que tu andas, protegido e dirigido. Porque protegido pelo Senhor é uma mão da qual ele já predestinou desde o dia que você já estava ali no ventre da sua mãe. Mas protegido é aquilo que ele te garante hoje e tu vai até o dia da vinda do Senhor. Então, pega essa palavra no seu coração, porque o Senhor está marcando esse dia como esse encontro. Mas ele diz que essa é a palavra que está sobre a sua vida. Glória Ainda que seja um perigo, porque é durante um dia inteiro que andamos em perigos de morte. O Senhor diz, eu protejo ele e ele anda sobre a minha direção. Então, aonde você vai, essa direção dos teus pés, você não carrega outra coisa mais. Você carrega o Evangelho. A sandália do Evangelho da paz está sobre teus pés. Então, ela vai desatar muita gente, ela vai desbloquear muita gente, e ela vai trazer luz aos, né, que estão em lugares obscuros. Ela vai trazer visão aos cegos, e ela vai cumprir um propósito de salvação. Em nome de Jesus. Já vai pegando essa porção aí, porque ela veio da parte do Senhor sobre a vida dele, aqui nesse ambiente. E, pastor Albert, agora é de Jesus. E como é que veio essa chamada? A chamada, ela surgiu de uma entrega muito precoce de querer conhecer a Bíblia de oração.
eu comecei a ler a Bíblia, o meu pastor começou a me incentivar a ler a Bíblia, porque tentaram me matar dentro da igreja, né? Eu estava num culto, nesse culto eu estava recém-batizado com o Espírito Santo, fui batizado numa sala, com um revólver, um amigo me chamou para orar, eu entrei, no que eu entro, ele fala, você está armado? Tá, então você não pode entrar aqui. Fiz um voto. Eu falei, que casa velha, que voto para entrar nessa casa? Casinha de telha, eu na minha vaidade ainda, de telha, chão de concreto, e eu falei, então fica com a tua casa, fica com a minha arma. E ele, o nome dele chama Leonardo Santos. Quando eu andei, eu voltei. Eu falei, então tá, o que eu faço? Ele, me dá teu revólver. Ele guardou num pano, deixou no quintal, eu entrei. Ele começou a orar e orou sem parar. E aquilo me incomodou, me irritou, porque ele orou mais de 50 minutos, ficou suado, gritando. Eu falei, Deus não é surdo, eu não vou ficar nessa igreja desses barulhos. Ele levantou e falou, se quiser continuar orando, pode orar. Eu não orei, eu não envolvi com nada, eu não entendi nada. Você sabia quando você fazia um voto, você sabia o que você estava fazendo? Não. Porque assim, um voto é um voto. Você dá a palavra, você tem que cumprir. Só que no mundo do crime é assim, o homem que dá a palavra tem que cumprir. E eu tinha aquilo comigo, eu fiz, eu tenho que cumprir. Eu não sabia nem o que eu estava fazendo direito comigo. Sabia que no mundo do Senhor também, se ele dá a palavra, ele cumpre o que ele fala? Meu Deus. Palavra do crente se ensina ou não, né? Passando disso, procedência maligna. E sabe o que ocorreu? Ele falou, quiser orar, pode orar. Eu levantei na sala e falei, Deus, eu não creio em nada do que ele está falando. Isso é um doido. E eu não quero ficar igual ele, não. Ele deu não é surdo, eu quero ser diferente, mas não assim. Se tu existe, só por um vento. Porque o meu desafio foi um vento? Porque eu tinha certeza que não ia ter vento. Aquele dia estava dando sol de 39 no Rio de Janeiro, 38. Ele, quando eu falei isso, fez um barulho na sala. Muito alto. Alto. E a janela bateu. Como tinham matado 3 pessoas dias atrás, com muito tiro de fuzil, na casa onde eu ficava, eu fui na janela ver. Meti a mão na cintura para ver o revólver, não tinha ninguém. Coloquei a mão do lado de fora, só tinha vento dentro da sala e o barulho intensificava. A outra janela bateu, eu corri. Só tinha vento dentro, eu comecei a gritar e a chorar com medo do vento. Falei, que vento? O corpo arrepiava, mas aquele arrepio de medo, não de presença. E eu falei, sai vento, sai vento, sai vento, sai vento. Aí eu lembrei que o doido do Leonardo, que não era doido, era a minha cabeça que julgava ele como doido, estava dando glória a Deus. Eu comecei a dar glória, 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 glória. Falei, deve ser uma senha, alguma coisa que funciona. No meio do caminho, eu dando glória, eu fui batizado com o Espírito Santo. Cabelo pintado de louro, cheio de brinco na orelha, o revólver ali fora. Eu comecei a falar em línguas, ele sai do quarto gritando e diz assim, ó, Deus te batizou com o Espírito Santo. Eu já estou há 6 meses orando e não fui batizado. E eu fui batizado ali na sala. E você já tinha descido nas águas? Nada. Por você ver, aqui você está ouvindo o testemunho, né, de como é que Deus ele dá prova de que ele está presente quando alguém o também coloca à prova. Quando o Senhor ele nos dá essa liberdade de ousadia, porque é uma ousadia, né? E tem gente que olha assim que tem que ter um padrão, pastor Robert, sabe? Quando tem um padrão, coloca Deus numa caixinha da religiosidade. É o seguinte, você primeiro recebe Jesus, depois você batiza nas águas, depois que você fala em línguas, parece que tem que ter uma regra. Parece que tem uma regra, né? Não e Deus tem, não é preso a nada disso. Não é preso a nada. Olha a dinâmica do Senhor. Olha como Deus ele tem a sua liberdade para tratar com cada um de nós. E nós estamos ouvindo um testemunho lindo aqui, quanto Deus falou. Deu um sinal do vento, batizou em línguas, colocou o Espírito Santo e fez uma obra grandiosa que nós estamos vendo hoje. De um homem que tinha um cenário e uma realidade, mas que hoje está vivendo um propósito, porque Deus tem um propósito com você. E desse jeito começou a minha história. Eu me identifiquei com o apóstolo Paulo. Antes era Saulo, perseguidor da igreja, e agora era perseguido pela igreja. Você chegou a desse ponto, perseguir crente mesmo assim? Eu não gostava, eu achava que era mentira esse negócio de estar na igreja, dizer que está em santidade, eu não acreditava nada disso. Acho que por isso que Deus me colocou 11 anos solteiro, fazendo a obra dele. Oh, glória. E me fez casar depois com uma mulher muito linda, Monique Pérez, uma loira dos olhos azuis. Aleluia. Então, quem espera em Deus, eu digo por onde eu passo. Quem espera no Senhor, Deus dá milagre. Quem se antecipa tem dipirona. Dipirona é um anestésico para uma dor, mas não cura a dor. Então tem gente que se antecipa, porque tem um ditado, um provérbio chinês, antes de casar, abra bem os olhos. Depois que casar, fecha. Porque não adianta abrir depois que casou. Então deve abrir antes. E eu tinha esse cuidado de não querer errar nessa área, e eu esperei em Deus. Me identifiquei com Paulo por isso. Meu pastor me incentivou a voltar a estudar. Eu era semi-analfabeto, não sabia falar. Mas no dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, na semana seguinte, eu queria ficar dando glória. Porque eu acreditava que quando eu falasse glória, eu ia falar em línguas
Estranho. Novo convertido não tem essa dinâmica. Novo convertido não olha a roupa de ninguém, sandália, vestido, escova. Ele quer chegar cedo, ele quer sentir a glória de Deus. E eu ali, cheguei cedo no culto, 6 horas eu chegava, ficava orando até 7, e eu, glória, 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 glória. Deu quase 8 horas, um irmão me catucava. Eu falei, esse homem está desligado. Paulinho me catucando sem parar. Eu falei, fala. Ele falou, você está dando glória desde 6, já vai dar 8 horas. Tem 2 homens do meu lado. Eles entraram armados para te matar. Ele falou, olha devagar para a esquerda. Eu olhei, ele estava com um revólver dentro da igreja para me matar. Eu falei, o pastor falou que o meu nome agora está escrito no livro da vida. Amém. Se eles me derem um tiro aqui, eu vou para o céu. E se eles não me matarem, também vou estar aqui. Mas já que eles vão me matarem mesmo, eu estou dando glória a Deus, eu vou continuar fazendo o quê? Dando glória a Deus. E eu dando glória a Deus, e eles falando entre eles, mata agora, atira, arrasta para fora da igreja, a mata. Nesse período, eu não entendi mais nada, já estava dando glória, chorando. Eles falaram, então deixa para depois. Não é ele não. Se a gente vai descobrir. Foram embora. O pastor orou, pediu a Deus livramento. Acabou o culto, reuniu todo mundo, vamos te levar em casa. Eu falei, não me leva, porque se me matarem vai dar queima de arquivo. E eu o tempo todo pensando nisso, fui embora, esquerda, direita. Quando eu entrei na próxima direita, rua Adelina Padini, quando eu entrei nela, o carro entrou. Quando entrou, eu vi o primeiro portão aberto, que era da casa de oração, daquela irmãzinha onde eu fui curado da epilepsia. Missionária Rita e presbítero Samão. Quando eu entrei, ele estava vendo uma pregação do Marcos Feliciano. Anjos nos céus e adoradores na terra. E aí eu falei, meu Deus, que unção, que graça. Quem é esse? Como é que é isso? Ele falando as palavras e eu sentindo a presença e olhando o carro lá fora parado. Ele falou, um dia Deus vai te usar como esse homem. E você vai ser marcado. Já estou sabendo que você foi batizado com o Espírito Santo, presbítero Salmão. Deus está fazendo coisa grande. Todo mundo está falando de você no Corumbá, Santa Rita, Vila de Cava. O que Deus vai fazer na sua vida vai ser grande. E eu preocupado do carro entrar e me matar ali. Olhando e ele falando, Deus vai te usar. E aquele pastor gritando, vai lá, dá glória, boca de aço. E o Marco Feliciano daquele jeito dele, pregando. E eu nunca me imaginei que um dia se tornaria amigo particular do pastor Marco Feliciano. Ontem era 1h da manhã, ele mandando mensagem, a gente conversando. Nunca imaginei aquela glória caindo, gente sendo arrebatada nos Gideões, um homem tão usado por Deus que marcou essa geração. Daqui a pouco ela passando a roupa, a missionária Rita, olha para mim e diz assim, ó, Deus manda te dizer que nenhum homem pode te matar. Você é um escolhido de Deus, nem com ferro, nenhum homem. Aí eu me arrepiei todinho e o pastor Marco Feliciano gritando no vídeo, vai dar glória, vai ficar de boca fechada. E eu ouvindo aquilo, chorando, eu perdi o medo daquele dia em diante. E ela falou, e tem mais, eu vejo você para lá e para cá. Eu falei, como assim? Um dia Deus vai te colocar em lugares que você nunca imaginou. Eu nunca imaginei que um dia eu transitaria por tantos países, por tantos estados desse Brasil, porque eu não sabia falar, não sabia nem escrever. E nunca me imaginei que eu também me tornaria amigo do pastor Marco Feliciano. Entendeu? Glória a Deus, olha só. Nós estamos ouvindo um testemunho. Parece que foi rápido, assim, no piscar de olhos, né? Não. Mas não foi, foi um processo. E isso já tem quantos anos? 23 anos fez agora, em janeiro. E eu sei que você tem uma obra, né? No dia que eu morri, não é isso? Isso. E eu acho que tem a ver com tudo isso que você contou, porque você estava na mira e no alvo do homem, mas você estava no destino de Deus. Isso. Eu tinha vontade de escrever um livro, mas você às vezes falta um start. Pastor Helena Raquel, no ano retrasado, esse ano 2026, no ano de 2025, eu estava sentado ouvindo aquela mulher incrível, com aquele chamado fora da curva, ministrando, amo minha mãezona, que eu amo como uma das maiores pregadoras desse Brasil. Ela, pregando, olhou para trás e falou assim, Albert, escreve. Quando ela falou aquilo, no altar dos Gideões, minha cabeça acendeu. E dias antes, ela estava orando, meia-noite e pouca, mandou a mensagem dizendo, prega na casa de Isabel. Só que detalhe, ela não sabia do meu testemunho. E quando acabou, ela falou, as almas vindo, ela falou assim, falei, pastora, a senhora sabia do meu testemunho? Ela nunca ouviu falar, Albert. Falei, mas a gente estudou junto na FAICAD 4 anos, mas eu não sabia, eu não imaginava. Só trago para a casa de Isabel quem eu oro pedindo a Deus. E Deus falou o seu nome. E eu falei, tem que ser o Albert, tem que ser o Albert. Ela falou, ele é uma pastor, ele é o esposo dela. Amém. Depois daquele dia, eu preguei na casa de Isabel, acerca do apóstolo Paulo e dele saindo de Saulo para ser Paulo. Eu falei, vou escrever um livro sobre isso. E eu escrevi.
o dia que eu morri, porque no dia que tentaram me matar na igreja, não me mataram. Então, eu morri para o mundo e nasci para Deus. Então, morri para o mundo e agora vivo em Cristo. Glória As coisas velhas se passaram Deus. e tudo se fez novo. Olha, nós estamos aqui com a velocidade do tempo para você conhecer o testemunho do pastor Albert. E você já viu que ele não foi certinho, que ele não foi perfeitinho e que a história dele foi marcada com o encontro com Deus, mas que ele também se posicionou e escolheu. Então é sobre isso. Você pode estar numa realidade, pode até ter uma história que não é das melhores, né? Porque a gente olha para um contexto e pensa assim, não, o Senhor não vai mudar a minha história, Ele muda. Você se colocando à disposição e se posicionando, Deus muda a trajetória e faz você ser aquilo que ele já predestinou, como um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, carregadora da sua glória. Porque se tem uma coisa que nós ouvimos é que ele não parou de dar glória. Isso aí. Era glória a Deus. Você imagina alguém das 6 até as 20, né? Até as 8 dando glória, glória. Imagina que o céu se movimentou e disse, não, eu achei um adorador em espírito e em verdade na terra, que ele veio se apresentar, pecou, se arrependeu, mas quer mudança. Então o velho ficou para trás e o novo começou na vida do pastor Albert. Desse jeito. Eita, glória. Mas você falou uma coisa bonita agora, que tem um monte de gente aí que assiste, que vê e acompanha o episódio. Aí você falou assim, 11 anos esperando. Aí, para um homem, é desafiador. Como foi esse tempo dessa espera? Ali eu comecei muito novo, ajudar o meu pastor. Sempre gostei de estar junto do pastor e auxiliar. E tá lhe servindo. Alguns entendem até de outra forma. E eu comecei a trabalhar com jovens. Na minha região, eu liderei, assim, de modo geral, mais de 2.000 jovens. E muitas jovens queriam namorar, porque jovem séria, que é homem sério, que falam da palavra de Deus. Só que eu tentava e Deus não permitiu ir, prosseguir. E nesse tempo, conheci uma menina, não deu certo, só que eu fiquei mais de 6 anos de novo tentando, e fechei o meu coração. Foi quando eu conheci a Monique, conheci ela em 2008, mais ou menos 2009, e eu depois... ela aceitou Jesus, ficou firme e eu comecei a namorar com ela. Ela estava já na igreja, nós namoramos 1 ano e nos casamos. E foi dessa forma. Deus fez algo maravilhoso. Se eu estou aqui hoje, primeiro por Deus, mas quem me assessora, quem me auxilia, quem me ajuda e quem me abençoa é a Monique Pérez. Glória a Deus! E nessa vida ministerial e pastoral? Quando foi que ela aconteceu? Já estava com quantos anos? Eu comecei a trabalhar com jovens, eu entrava de casa em casa dando estudo. Eu entrei em mais de 2.000 casas na minha região. Entrando, falando de Jesus, dava um estudo e a família vinha para o culto. Todo domingo eu levava 5, 8, 10 visitantes para a igreja. Eu sempre fui muito motivado a ver isso. Trabalho missionário, Ribeirinhos do Amazonas, Vale do Jequitinhonha, Paraguai, 4 vezes, lugar mais pobre, todas as áreas pobres de Minas Gerais. E até que eu tinha um sonho, né, de entrar em vários presídios e no maior presídio da América Latina, que era a Bolívia. E um amigo me liga e diz assim, Bolívia, falou agora, em pouco tempo, eu vou falar algo aqui, eu não sei se a família não vai gostar, mas eu vou ter que falar. Ele me falou em cima da hora. Eu não tinha como comprar os voos, que estava dando muito caro. E uma família me liga, a família Massal, e um amigão, que é o Carlito, que é o pai da Maria Massal, falou assim, Deus mandou hoje ligar para ser um corvo na sua vida. Você tem alguma coisa para fazer hoje? Eu falei, eu estou pesquisando aqui uma passagem para ir para fazer um trabalho missionário na Bolívia, no maior presídio da América Latina. Eu falei, se o senhor quiser me ajudar com alguma coisa, ele não conta dando a passagem. Aí ele reuniu lá, a Maria e a Jaque, e eu não sei se eles não vão gostar, eles não gostam disso, mas ele foi o corvo. Ele falou assim, a inteira falta quanto? Eu falei, tantos mil. Ele falou, não, é o trabalho missionário? Não, a família aqui é missão. Ele falou, manda passagem, nós vamos comprar agora. Eu comecei a chorar. Eu caí na sala do pastor Roberto, comecei a chorar. Eu fui chorando, só não lembro da vontade de chorar. Quando eu cheguei na Bolívia, quando eu vi aquele presídio gigante, um gigante, que eu entrei, nós pregamos, eu e o pastor Felipe Pereira, em todos os blocos. E nos proibiram de pregar quando a gente já estava pregando mais de 3 horas, porque estavam caindo endemoniados. E lá eles chamam de xerife, chamam a gente, falou, vocês estão bagunçando o nosso presídio.
eu quero convidá-los a sair do presídio. Vocês são de onde? Brasil? Vocês gostam de bagunça mesmo, falando em uma pessoa interpretando pra gente o espanhol dele. E eu falei, só que a tua filha tá internada, né? E a gente está aqui e Deus está visitando ela agora no hospital. Ele começou a chorar e perguntando quem falou. Eu falei, foi o Espírito Santo de Deus. Derecanamassuri Mikandarabe. E ele pegou a arma dele, uma 12, colocou assim e chorando e falou, mas como ele sabe que ela está no hospital? Eu falei, é o Espírito Santo de Deus, diga para ele, mas quando você chegar lá, ela já vai estar boa e ela não vai estar mais naquele hospital, porque o Senhor hoje está visitando ela e tirando daquele lugar. Ele falou assim, manda eles voltar. E nós voltamos e fomos até todos os blocos do presídio chamado Santa Cruz de la Serra. E a família Massal, a Maria Massal, aquela família, foi um instrumento de Deus. Se eles não tivessem feito isso, eu não teria feito missões na Bolívia. Eles são... É porque Deus vê só o glamour, aquele jeito dela cantando, fazendo, não sabe. Aquela família ama missões. Amém. Tão quanto como ele, como meu amigo pastor Júnior Trovão, que já cuidou de várias áreas minhas em missões. Aquele homem, ele tem um coração missionário, pastor Júnior Trovão. Por isso que a minha amizade que nós temos é uma amizade muito sólida, muito real. Porque é interessante você colocar pessoas no seu convívio que falam do mesmo Deus, que amam o mesmo reino. Foi dessa forma que eu fui desbravando, fazendo missões, pregando, ganhando matador, ganhando chefe de boca de fumo, ganhando pessoas que eram da periferia, traficante, viciado. Iam matar, eu falava, dá uma chance, tira a arma da cabeça, deixa eu levar ele para cuidar. E cuidava, discipulava. Hoje eles são pastores, evangelistas, presbíteros, são gente que estão em todas as esferas, sendo empreendedores, dentista, e é dessa forma. Eu liderei tanto jovem que tem hora que eles me ligam chorando. Estou vendo o senhor aí pregando, estou vendo o senhor, eu me ligo chorando. E eu que choro mais ainda. Olha, nós estamos diante de um homem corajoso. É sobre isso. O Senhor quer nos dar hoje uma lição, porque em tudo há uma ministração. Quando ele está no negócio, ele faz até o corvo vir trazer o que é teu sobre algo que ele quer fazer maior aonde ele quiser te enviar. É sobre uma ministração, é sobre uma família, é sobre por trás dos bastidores, daquilo que você não vê. Às vezes você vê só o glamour, às vezes você vê só as fotos lindas, os stories, né? Enfim, de países, as oportunidades, né? Aquela questão que as pessoas observam, mas elas não sabem o preço que é pago nos bastidores. Pastor Albert tem a sua vida com Deus, e nesses bastidores que você seja um intercessor dessa missão que ele carrega, porque ela é corajosa, ele entra em lugares que você não entraria, porque você sabe que o Senhor, ele estabelece uma escolha, você vai até certo nível, esse é o nível que o Senhor te deu, para ir buscar aonde é necessário quem está em qualquer tipo de situação, porque foi de onde o Senhor te tirou. Então ele vai te usar nesse lugar da onde você já saiu para ir buscar mais gente, porque tem uma ocupação no céu para ser feita com a mensagem que está na sua vida. Aleluia. Então o Senhor carrega uma mensagem que é do reino de Deus. Glória e a é Deus. visível, a gente vê. Nos bastidores a gente olha, até na distância, tem coisas que o Senhor ele faz, e às vezes a gente não precisa estar junto, mas a gente vê que tem o Espírito Santo. Aleluia. Então, há o Espírito Santo naquilo que aonde o Senhor vai e leva. Então, o Senhor ainda vai viver muitas coisas. Glória a porque Deus. o Senhor Todo-Poderoso tem planos maiores e melhores. Glória a Deus. Você está diante de um testemunho que agora ele vai falar com você. O recado vai ser para você. Nós estamos aqui diante de uma mensagem que ela é protegido e dirigido. Esse é o tema, porque o Senhor deu ela. Protegido e dirigido. Como é ser dirigido por Deus dentro dessa chamada? Eu digo que eu só vou onde o Espírito Santo me permite chegar, e eu só chego porque ele me enviou. Amém. Porque se ele não enviar você... Porque o importante não é você chegar. O importante é ele te levar. Porque quando você faz... Quando eu quero chegar no lugar, eu que me patrocino. Eita E Deus. quando ele quer me enviar, ele que me patrocina. Amém. Quando Deus falou para Nínive pregar, quando Deus falou para Jonas pregar para Nínive, ele chegou lá, tinha um barco para outro lugar. Pastor, o senhor vai soltar essa rajada aqui, ó, porque tem alguém precisando ouvir essa palavra. Então tá. Quando você quer chegar no lugar e se patrocinar, quando você quer chegar no lugar, é você que se patrocina. Mas quando Deus te envia, é ele que cuida de tudo. Porque quando Jonas, Deus chamou ele para pregar para Nínive, quando ele chegou lá, tinha um barco. E esse barco estava para caminho de Tarsis. Ele entra nesse barco, ele paga e ele vai. Mas já tinha um barco pago para Nínive. Ou seja,
Ele se patrocinou para ir para o lugar que ele queria, mas já havia um patrocínio para ele ir para Nínive, embora a mensagem ele não queria entregar, porque os ninivitas tinham feito atrocidades com seus familiares. Só que era Deus que mandou, ele tinha que cumprir aquela palavra. Ele entra num barco, esse barco ele o rejeita. Eles fazem uma pergunta para ele: de onde vem, qual é o teu povo, para onde vai? A pergunta é inteligente, mas é feita na hora errada. Deveria ter feito antes. Tem pessoas que você coloca na sua vida e nós colocamos, e a gente faz essa pergunta depois. Deveria ter feito antes, porque a pergunta foi legal, foi interessante, mas foi feita na hora errada. Então tem pessoas que não é para entrar no teu barco, não é para entrar no teu convívio. Por isso que às vezes Deus está removendo e você não está entendendo. Não é que elas estão te deixando, não é que você não tem mais amigo. É Deus que está administrando melhor para o que ele vai fazer na sua vida. Então, barco que Deus quer me levar, ele paga. E barco que eu quero ir, é eu que me patrocino. Você faz menos força quando Deus te envia e faz mais força quando você quer ir para o lugar. Eu fico com essa mensagem, que você deixe Deus te levar. Porque quando ele está patrocinando, ele sustenta e mantém. E é sem esforço e sem tempestade. Então, que você fique com essa mensagem. E quando for da vontade do Senhor, você esteja pronto. Porque ele também só envia quem está fazendo nos bastidores. Enquanto muitos estão dormindo, você está semeando. Às vezes tem gente que olha e pensa assim: ah, foi de repente. Não, não foi de repente. Teve horas de oração, teve horas de glória, teve horas de entrega. Você que não viu. Então, nos bastidores, tem alguém semeando e plantando. Você só vê o envio, mas esteja preparado para quando ele te enviar, porque ele quer te ver você semeando, para então ela acontecer. Em nome de Jesus, amém? Pastor Alves, que alegria não é nessa mesa e a gente receber tanto em conhecimento, tanto em sabedoria e no testemunho, porque só logo nos primeiros 15 minutos a gente já estava assim, meu Deus, né? Porque eu também não conhecia. A gente, como a pastora Helena Raquel, eu não conhecia, né? A gente não conhece tudo. A gente ouve um pedacinho, alguma coisinha, mas a gente sabe. É notável, é notório quando a gente percebe que era um grande testemunho para hoje se tornar um grande ministro da palavra de Deus. E o Senhor carrega a palavra de Deus. Então, eu queria agradecer pela oportunidade de dividir essa mesa, né? Ela é nobre, porque tem o Espírito Santo. Glória a Deus. Mas ela é do Senhor. Então, que a gente se mantenha sempre nesse propósito para trazer essa mensagem do reino para tanta gente. E para a gente encerrar esse encontro aqui, né? Deixe essa mensagem como um recado para todos nós, que a gente ainda tem muito para viver, se for da vontade do Senhor, levando na mesma porção ou na proporção do que o Senhor tem hoje conosco. Em nome de Jesus. Eu quero agradecer aqui a senhora, a pastora Liliana, por estar aqui nessa mesa tão nobre, por esse podcast que tem a graça de Deus. Amém. Pode ouvir. Que Deus continue usando a senhora, mantendo a senhora com essa fidelidade com o Espírito Santo, mantendo essa graça sobre a sua vida. Que as dicas, bênçãos, que a graça do Altíssimo lhe alcance em todas as áreas da sua vida. Agradecer a minha esposa e meus filhos, Felipe e Caleb, por serem os meus intercessores. E dizer que Deus ele surpreendeu um profeta chamado Ananias, quando ele julgou não entregar uma profecia para Saulo de Tarso. Ele falou, não vou. Ele falou, vai, porque este para mim é um escolhido de Deus. Ele é um vaso escolhido para levar a palavra. Ele foi, quando chegou lá, caiu as escamas dos olhos de Saulo. Paulo ali levanta um outro homem. Quando Deus lhe manda ir, só vai, não questione, aceite a proposta de Deus, porque Deus trabalha de forma diferente da minha e da sua. Eu digo que o trabalhar de Deus sempre é uma loucura. 1 Coríntios 1,18, a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Para nós é o poder de Deus. Então, questionar como Deus vai fazer, como vai ser, você vai entrar numa linha que não é sua. Foge da teologia, foge das interpretações. Deus tem N maneiras de trabalhar. Só aceita e permita que o Senhor venha te enviar para onde Ele quer e para onde você se dispor. A pastora Helena Raquel tem uma palavra que diz assim, ó, o preparo afugenta o medo. Então, tem muitas pessoas que estão com medo de ir por falta de preparo. Estão com medo de pregar por falta de preparo. Recebeu um convite para trabalhar no lugar, não aceitou por falta de preparo. Então, prepare-se para aquilo que Deus te chamou, porque o preparo afugenta o medo e Deus vai te levar para lugares que você nunca imaginou. Esse foi o Pode Ouvir.
E é protegido e dirigido. Essa mensagem encerra esse encontro que para você certamente ficou impactado. Então eu deixo você aqui para mais convites. No próximo episódio sempre tem uma história, sempre tem algo poderoso do Senhor. Então fica com essa porção, porque nós estamos aqui, certos de que o Senhor fará grandes obras. E a vida do pastor Albert em agradecimento por dar esse tempo, e a você que vai sair com essa mensagem para um posicionamento. Protegido e dirigido. Só vai, não questiona, mas recebe daquilo que o Senhor quer usar, que está dentro de você com a mensagem de Cristo. Amém. Te encontro no próximo episódio. Bye, bye.